Uma frota de carros alugados pela prefeitura e que não está sendo utilizada foi um dos assuntos de destaque da última semana aqui na cidade. Isso porque, em um vídeo divulgado pelas redes sociais, a vereadora Fernanda Castelha, do PMN, mostrou os 22 carros estacionados em um pátio e questionou por que esses veículos não foram colocados a serviço da população. O contrato do aluguel, no valor de R$ 4.899.726, foi assinado no dia 10 de novembro de 2021 e tem a data de vencimento marcada para o dia 10 de novembro de 2024. O contrato não foi disponibilizado ao público no portal da transparência, mas no detalhamento disponível à população, é possível observar quantos e quais modelos foram alugados e também a finalidade para o qual seria utilizado, que segundo esse documento disponibilizado, os carros seriam utilizados para transporte de pessoas e pequenas cargas, além também dos recursos de onde viriam, em sua maioria, do governo federal. A Prefeitura de Araxá também usou as redes sociais para se pronunciar sobre o assunto. Em uma postagem na página oficial no Facebook, a Secretaria Municipal de Governo informou que o projeto de renovação de frota do município foi suspenso no ato da entrega dos veículos devido a divergências contratuais, que por isso os carros não puderam ser utilizados ainda até o momento. Ainda segundo a Prefeitura, a empresa iniciou a entrega dos veículos no dia 3 de janeiro agora desse ano, porém, com modelo e marca que não constava no acordo inicial, sem a possibilidade de execução do contrato, devido a divergências contratuais, o município não teve qualquer tipo de custo financeiro com o processo de contratação do serviço e não pôde utilizar os veículos locados até a entrega do documento legal por parte da empresa. A justificativa colou, Mara, na sua avaliação? Então, Gi, primeiro eu quero deixar claro uma coisa aqui. Deixar claro para as pessoas, né, que criticaram aí a vereadora Fernanda Castelha, que ela está cumprindo o seu dever de fiscalizar, certo? Então, o vereador está lá para isso, né? Então, ninguém tem o direito, né, de criticar alguém porque ela está realizando o seu trabalho, né? Concorda? Bom, agora eu pergunto, né, por que receberam os carros se eles estavam errados? Na hora que os carros chegaram, viu que estava errado? Por que receberam? Né? Estavam no pátio aí os 22 carros, né, sem uso, certo? Por que a empresa então não voltou lá e recolheu esses carros? Eles vieram errados, ficaram ali esse tempo todo parados ali, tomando sol, chuva. O contrato era de 64 carros, né? Onde estão os outros 42 carros? Eles estão rodando, né? E se eles estão rodando, quanto que já foi pago desse contrato? Porque os carros não iam ficar rodando na cidade de graça, sem pagar nada, né? Sem a prefeitura ter que pagar nada. Eles não podiam fazer, então, um aditivo nesse contrato para evitar todo esse transtorno aí, né? E por que aquela estação não estava no lugar certo quando a vereadora foi lá fiscalizar? São perguntas aí, muitas perguntas, né, aliás. Assim, há necessidade de 64 carros também para 14 secretarias? Assim, 5 carros, quase 5 carros para cada secretaria? Então, como que vai ficar agora? Eles vão fazer outro contrato? Então, são muitas perguntas, né, que a gente tem e que não teve resposta ainda de ninguém, né? Bom, parece que o dinheiro público está assim, facinho de gastar,
né, dinheiro do pagador de imposto, né? Tá me parecendo muito fácil gastar. Então, gente, dinheiro público é sagrado, tá? Avisando aí para esse pessoal que o dinheiro público é sagrado e, assim, é com muito suor, né? De muito araxaense, dinheiro público. Então, assim, fica todos esses questionamentos aí, né? Eu posso estar aqui falando, assim, a maior besteira, viu, gente, né? Mas como cidadã comum, né? Sou mãe, trabalhadora, pagadora de impostos, né? Eu posso dar a minha opinião, tá? Vou dar uma opinião aí para o prefeito, né? Talvez fosse interessante, estava pensando, né? Por que no contrato, então, esses carros de aplicativo, aqui de Araxá mesmo, né? Porque aí ele ajudaria pais de família, mães de família, né? Esse dinheiro não sairia da cidade, geraria emprego, né? Movimentaria o comércio, né? Então, se ele contratasse aí 40 carros de aplicativo, pagaria um valor para eles, ele não ia ter despesa com nada, a não ser pagar esses carros de aplicativo, e ainda estaria gerando emprego, movimentando o comércio, tá? Então, aí fica a minha sugestão para o executivo, né? Posso estar falando uma besteira, né? Eu sou só uma cidadã comum, mas foi o que eu pensei. Gi. Ellen, como é que você avalia aí esse aluguel de carros? Essa prática de aluguel de carros, ela não é uma coisa que não é uma particularidade do município de Araxá, é uma prática até comum de vários municípios aí. E o que me deixou, acho que, em dúvida foi essa forma desse contrato, né? A questão de manutenção, o que faltou nessa questão desse contrato aí, né? E essa falta de realmente de fiscalização, da cobrança, porque se você faz um contrato, normalmente nesse contrato, se está pedindo lá a quantidade de 64 carros, tem que vir os 64 carros e a manutenção desses carros também vem junto nesse contrato. E aí vem um valor fechado ali para manutenção, exatamente para evitar de você ter gastos extras além do valor que já foi licitado ali. Inclusive a empresa que faz o fechamento do contrato, ela já está consciente do que está acontecendo ali. Então, faz a gente levantar alguns questionamentos sobre este contrato, sobre o que está ali por detrás desse contrato, o que foi organizado, o que foi colocado ali, que a gente não, que o cidadão não está sabendo. Porque 64 carros para uma prefeitura do tamanho de Araxá é muito carro. É muito carro. Fora isso, fora a questão da manutenção comum, da manutenção normal do carro, de uma bateria, de um motor, de um pneu que fura, isso daí, teoricamente, teria que estar no contrato. Manutenção, isso é manutenção de carro. Olha, o carro estragou, o carro, sei lá, deu um defeito aqui, vem cá trocar. Isso fica por conta da empresa. A gasolina também já também tá ali, só que a gasolina, no caso, ela é um valor que tem que ser colocado todo mês ali, que aí fica por conta da secretaria. Mas é um valor que já tá separado para aquilo ali. Porque gastos com prefeitura funciona tudo desse jeitinho. Você tem que saber o que vai para aquilo ali. Agora, como é que você licita uma coisa, vem metade vem metade do produto que você licitou, nem metade, vem uma parte do produto que você licitou e a outra parte nem veio, ninguém deu notícia disso, e ainda assim, se acontece alguma coisa, fica parado lá e ninguém sabe de nada, ninguém dá notícia de nada. Aí a vereadora vem fiscalizar e é errado dela. E os outros demais vereadores que deviam estar lá com ela? Isso daí deveria ser caso do Ministério Público. E o contrato vai vencer.
Tá bom, e o que aconteceu? Isso é dinheiro indo pro ralo, gente. Sendo gasto de maneira errada. E cabe denúncia. Por quê? Porque está sendo gasto dinheiro errado. Esse contrato precisa ser investigado. Então, a gente, é como o Vanderlei tinha dito na questão anterior, seguir o rastro do dinheiro. O que foi feito? O que está acontecendo com essa questão desse contrato? Investigação. Cabe investigação. Só que se ninguém abrir investigação, ninguém for atrás de nada, e aí tem os órgãos que são fiscalizadores. O papel do legislativo é fiscalizar o executivo. Foi feito isso? Parece que tem uma troca de gentilezas aí. Legislativo não tem para fazer gentileza para executivo, não. Ou, teoricamente, não teria que estar, né? Vanderlei? Eu acho que cabe mais uma vez, né, os vereadores aí cumprirem seu papel e verificarem esses contratos. Geralmente, como que se dá isso? Né? Eles fazem essa licitação, fazem locação de carros, geralmente são carros zero, né? Eu não sei se é o caso, são carros novos esse aí. Outra coisa que me deixa dúvida aqui, com relação à manutenção, quem está fazendo a locação do carro, ele tem que fazer, por praxe, a manutenção daí, bateria, né, a gasolina, aí o combustível, aí sim, prefeitura ou o órgão que esteja utilizando. Geralmente é assim que se dá esse contrato. Outra coisa que acho que deveria ter no contrato, não sei, né, seria o seguinte, o carro está indisponível para fazer uma manutenção. Essa locadora vai colocar outro carro substituindo até que essa manutenção seja realizada, entregue, porque a prefeitura, no caso, vai estar pagando por esse carro diariamente. Então, eu acho que ele sai por algum motivo, para fazer algum tipo de manutenção, né? Tem que estar seguro, ou seja, ele tem que devolver. Não tem 10 carros de manutenção, 2 carros, 1 carro, tá, beleza, mas ele tem que substituir. E isso são as bases, assim, básicas de um contrato desse tipo. Questão de seguro também. O contrato prevê o seguro, né? Eu estava vendo aqui, se for esse número, né, de 64 carros, é isso mesmo? O termo que está na nota da prefeitura. O termo de adesão, ela permite a contratação de 66 veículos. Pela necessidade, eles avaliaram que eles necessitariam apenas de 30 até o momento. Agora, da onde veio essa questão de 20, só 24 é que eu não entendi. E isso a nota que a prefeitura publicou no Facebook, ela não diz. Mas existia essa possibilidade de que fizesse uma licitação de até 66 veículos, mas como eu não vi a licitação, eu não sei se foi feita uma licitação para 66, mas existia a possibilidade de que fosse até 66. No fim das contas, eles avaliaram que 30 seria de bom tamanho para atender a necessidade. E o contrato também a gente não teve acesso para ler, então a gente não sabe quantos, afinal de contas, estavam previstos no contrato. O contrato não está no portal da transparência para que a gente possa ler. Olha, tem que ter muita cara de pau. Uma incompetência tamanha. Porque como que... Olha, está previsto, vou fazer uma licitação aqui, para locação de X veículos, né, ou computadores, seja lá o que for. Aí você depois identifica, assim, não, eu estou fazendo aqui eu inicialmente estava previsto 66, mas nós identificamos que nós vamos precisar só de 30.
Cara, isso é metade do valor. Agora, se eles quiserem, a justificativa poderia ser assim, olha, nós estamos locando 66, porque eventualmente nós poderíamos utilizar em outra secretaria, que hoje não está demandando, mas nós vamos fazer esse contrato guarda-chuva com essa empresa, porque se a gente precisar de 30, nós vamos pegar 30. Se nós precisarmos de 15, nós vamos somente 15. Agora, precisa saber o quanto que está saindo essa locação mensal, tá? O valor tem que ser um valor de mercado. Por que eu digo isso? Porque existe um modus operandi, não sei se é o caso, né? Isso tem que ser investigado aí pelos vereadores, Ministério Público, mas existe, assim, uma prática que já foi identificada em outras prefeituras ou em outros órgãos, que é o seguinte: faz a locação, né, desse bem, né, e já por trás, né, nos bastidores, acorda-se, é o seguinte: eu vou te fazer a locação desse veículo, você vai me pagar X, eu vou te pagar X mensal, mas é um acordo assim, ó, no final do contrato, né, por baixo ou nos bastidores, estou te pagando, sei lá, 60, 76 mil, 80 mil, sei lá, no final de 36 meses é o valor. O veículo custa o quê? 36 mil. Claro que o cara vai ter despesa de moto, de operação e tal, mas faz um rateio no final dessa sobra. Ou seja, eu tive a despesa como locado de 30 mil, 40 mil, e no final você me retorna um montante em dinheiro ou me ajuda na minha campanha eleitoral. Tá? Não sei se é o caso, né? Não estou fazendo ilação com relação a esse contrato específico, porque eu não o conheço. Agora, é muito estranho, né? Acho que faltou competência, né, de quem fez essa licitação, talvez secretário de planejamento, não sei quem que é, mas isso é um absurdo, né? Você fazer um contrato, depois identificar que nós só vamos precisar mesmo de 30. Meu Deus do céu, será que ele, se fosse dono de uma empresa, ele faria isso? Porque o dinheiro não é público, o dinheiro é de nós, pagadores de impostos, né? Então, tem que esclarecer isso aí. O Ministério Público, eu acho que poderia, né? Ou o cidadão, né, vai lá, faz uma manifestação no Ministério Público com vários questionamentos, né, com relação a isso. O cidadão, porque eu vejo, assim, o pessoal fala assim, vamos esperar que os vereadores, os legislativos, os fiscalizadores, alguém faça alguma coisa, né? Mas eu acho que é uma manifestação aberta no Ministério Público, você pode abrir, você não está acusando de nada, você só está se manifestando. Olha, eu preciso saber do contrato, as bases, para dar publicidade a isso, né? Por que foi feito, qual o responsável, quem assinou esse contrato, qual secretaria, enfim, sabe? E até mesmo questionar a empresa. Se é uma empresa local, geralmente, eu acho que tem que colocar uma lupa aí, local ou regional, né? Tem que colocar uma lupa aí, o Ministério Público, os vereadores, e ir atrás, né, de como foi feito isso aí. Agora, eu posso estar falando assim uma enorme bobagem, né? Mas eu queria que vocês me ajudassem a clarear o meu pensamento. Nós falamos de uma licitação primeiro para compra de equipamentos, para troca de equipamentos antigos, substituição, colocando novas tecnologias e criação de um estúdio. Ou seja, eles estão deixando de terceirizar esse serviço que hoje é prestado, sei lá, por um estúdio terceirizado, por uma rádio, não sei. Porque, segundo eles, vai causar aí um impacto econômico e que é importante para eles porque vai diminuir o gasto público. Agora, estão deixando de usar a frota que a prefeitura tem própria, ou consertar essa frota que a prefeitura tem própria, para alugar veículos, usando exatamente o mesmo argumento. Nós vamos economizar X com isso. Existe coerência nesses dois discursos ou só eu estou confusa
nesses dois discursos que, para mim, são totalmente conflitantes? Vanderlei. Hoje, eu acho que o Estado, né, ele tem que ser enxuto, com certeza. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Agora, são casos diferentes. Eu creio que são casos aí diferentes. Por quê? Se ele gasta hoje 2 milhões, né, com publicidade, né, que eu acho que é esse o orçamento, e agora ele está fazendo um estudo, está montando sobre a questão de redução de custo, tem que se averiguar isso e ver realmente se ele vai devolver em forma de economia com esse novo estúdio, né? E, por isso que eu falei, precisa estar atento e fiscalizar, tanto os vereadores quanto o público. E não havendo, entre aspas, fazendo mau uso desse estúdio, aí sim, a população vai depois e nas urnas dá o recado, né? Geralmente assim. São casos, eu acho que distintos, né? São casos distintos. O que precisa ser legal, assim, ele vai economizar. Mesma coisa, aí sim, do ponto de vista, né, que a gente fala, bota online, lá na planilha, com essa locação de veículos, que também não é ruim, não. Você terceirizar esse tipo de serviço, você reduz o número de pessoas para cuidar disso, manutenção, é caro hoje. Uma empresa que é especialista em fazer a locação de veículos, eu já loquei várias vezes, eu costumo muito locar veículos, né? Às vezes para pegar um equipamento, para viajar, eu acho interessante pegar, eu vou lá e faço, porque é muito mais barato que eu manter isso. E o setor público deve fazer esse mesmo. Agora, eu não fecho um contrato com uma empresa de locação prevendo usar 60 veículos e depois identifico que não, vou precisar só de 30, né? Precisa saber, porque uma e outra, se tem e quais aditivos de repente foram feitos, né? E qual o custo desse aditivo, porque de repente o cara fala o seguinte, olha, são 60 veículos, depois cai para 30, o cara que fez previsão da empresa, eu sou locador, você me falou que vai precisar de 60, agora você está falando só de 30. Na hora de composição do custo, ele tem que levar isso em consideração também, né? Então, isso é tudo prejuízo, né? É tudo prejuízo para tanto o poder público quanto para o locador. Agora, quem vai assumir esse prejuízo e qual ponto é que está tendo esse prejuízo? Por quê? Imagina só, a licitação previa, no caso em questão, 60 veículos. Aí, o cara, eu participei da licitação, o órgão público me disse que precisaria de 64 veículos, eu fiz o provisionamento de 64 veículos para entregar, e de repente, depois do contrato assinado, fazendo, eu vou precisar só de 30. Eu tenho que rever minha base. A questão, isso até o contrato passa a ser leonino se não houver essa revisão. Agora precisa saber por que foi feito isso e qual o custo disso, né? Com relação ao estúdio, eu acho que é uma questão mesmo de fiscalização. É difícil você falar assim, não, vamos fazer um planejamento de comunicação. Aí tem que ser feita uma lei, então, falando para o executivo que o executivo não pode utilizar ou deve utilizar determinado recurso. Você, de certa maneira, você vai travar o executivo daquilo que ele foi eleito, né? O propósito que ele foi eleito foi porque a população gosta de determinado candidato, votou para ele tomar determinadas ações e cumprir o que ele prometeu na campanha. De repente você trava ele, que é uma liberdade que ele teria, né, para fazer essa gestão, porque está montando estúdio, mas ele tem 2 milhões, ele vai economizar então? Quanto? Não, eu estou gastando 150 mil, e em vez de 2 milhões, eu vou gastar 1 milhão, 1 milhão e 500. É muito? Mas já está fazendo uma economia. Então, eu acho que a gente tem que... Isso acho que são dois momentos distintos aí. Ellen? Como o Vanderlei falou, tudo que a gente puder tirar da mão do Estado, de modo geral, eu sou super a favor. Eu, inclusive, sou a favor mais ainda daquela frase, menos Estado e mais mercado.
nada que venha da questão do poder público, de modo geral, Gi, é uma coisa que a gente fala assim, nossa, funciona. Tá aí os exemplos básicos que nós temos no dia a dia, que a gente vivencia aí, e que tá todo dia mostrando para nós a nossa realidade. Educação, saúde, segurança pública, tudo que é infraestrutura, né? As principais estradas que nós temos hoje no nosso país, as melhores que nós temos, elas são o quê? Elas têm concessão porque nós pagamos pedágio nessas estradas, né? Elas são, vou dizer que elas são privatizadas, mas a gente paga pedágio nelas. Então você paga duas vezes, porque você paga por ir para a infraestrutura e você paga um pedágio para que você consiga rodar bem nelas. A 262 você paga e vive tendo acidentes direto nela ali e é um caos total. Mas, então, o que eu estou querendo te falar? Essa questão da comunicação ali não vai funcionar, vai entrar outro prefeito ali, vai mudar tudo de novo e vai se mostrar ineficiente, vai trocar, vai contratar outra empresa, tá? Agora, essa questão das frotas, ela é um serviço um pouco mais eficiente, mas a questão não é ali o serviço que você está oferecendo em si, mas é a forma de como é que você vai fazendo esses contratos. É trabalhar com desburocratização, é facilitar a vida do cidadão, é facilitar a vida isso para o cidadão. Mas a vida da questão da prefeitura ali, tudo que você puder tirar, tudo que você puder diminuir de serviços, tudo que você puder fazer menos ali, é o melhor para o cidadão, para o pagador de imposto. De modo geral, infelizmente, essa é a nossa realidade. Estado grande, maior corrupção, maior facilitação de tudo de errado que possa acontecer. E a péssima devolução do serviço para o consumidor, no caso, para a população.